Boa noite! Estamos aqui na 9ª semana de lives. Estou muito feliz por ter reunido aqui assuntos tão importantes para colaborar com as pessoas. A nossa live de hoje vai ser sobre a arte de dizer não. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Margarete Santos. Eu sou Master Coach e eu venho aqui para seguir a minha missão de ajudar as pessoas a encontrarem a sua essência, a sua melhor versão, através de reflexões, de autoconhecimento. E a ideia é que a gente trabalhe, então, sistematicamente com assuntos que sejam do interesse de todo mundo, né? Então, a partir da 10ª live, que vai ser a próxima, eu vou estar atendendo às solicitações de assuntos que sejam sugeridos por quem assiste às lives, pelos meus coaches. E eu gostaria, então, que se fosse possível, que vocês me mandassem assuntos de interesse, me comunicassem para eu poder estar fazendo aí uma seleção dos que são mais de interesse da maioria, não é? E eu também gostaria de solicitar que compartilhassem os vídeos para que mais pessoas sejam beneficiadas com esse conteúdo que a gente está desenvolvendo, porque são assuntos de foro íntimo que muitas vezes a gente não para refletir. E uma vez que a gente começa a ouvir alguém, a gente passa então a olhar as coisas com outros olhos, né? Então, boa noite a todos aí que estão entrando, a Priscila, muito obrigada Priscila, o Zé Carlos, o Fernando. E hoje o assunto é a arte de dizer não, né? Se a gente for refletir lá ao longo da nossa vida, quantas vezes nós fizemos coisas que nós não gostaríamos de fazer, ou que a gente não estava muito afim, que a gente não estava muito no pique da Globo, e de repente a gente acaba fazendo, por um motivo ou por outro, e para algumas pessoas isso acaba se tornando um lugar comum. A gente sabe que todas as ações que a gente faz repetidas vezes acabam se tornando vícios. E muitas pessoas têm o mau hábito de não falar não. Então, se é no trabalho, acabam absorvendo uma quantidade de trabalho que muitas vezes dificulta o desenvolvimento do trabalho como um todo por conta da excessiva carga e ficam sem conseguir dizer para o colega ou para o chefe, ou fazendo hora extra, dobrando o horário de trabalho, trabalhando no final de semana, por conta de simplesmente não conseguir dizer não. Hoje eu não posso fazer isso. Vamos ver se amanhã eu vou colocar no meu cronograma, vamos ver se eu consigo, então, fazer isso que você está me pedindo numa boa, né? Tá tudo bem a gente dizer não, tudo bem. E aí eu pergunto, quantas vezes, né, cada um de nós já se deparou com essa situação? Preferiu se sacrificar para fazer alguém feliz? Pensa bem. Ó, se a gente pensar nos contos de fada, os heróis sempre se sacrificam. Arriscam a vida para ajudar alguém, né? Por mais perigoso que seja a situação. E aí, no final, tudo fica bem. Mas, infelizmente, na vida real, não é assim que acontece. A gente não é herói, né? Não temos ainda a capa do Super-Homem, da Mulher Maravilha, não temos superpoderes. A gente está aqui simplesmente para ser feliz, buscar essa felicidade. E uma das maneiras para algumas pessoas de conseguir essa felicidade é começar pela palavra
tão pequena e tão significativa, que é de não. Muitas vezes a gente deveria ter dito não e acabou falando sim, não é? A gente sabe que a vida é uma dádiva, é uma importante oportunidade de nós exercitarmos o nosso livre-arbítrio. Viver em plenitude, buscar a satisfação da nossa alma através das experiências que a gente vive. Mas aí, infelizmente, no decorrer da vida, a vida nos ensina algumas coisas e a gente acaba acreditando, aprendemos que a gente tem que ser bonzinho, que a gente não pode magoar as pessoas, que a gente não pode ofender ninguém, que a gente tem que ser educado. E muitas vezes esses conceitos, essas crenças nos limitam. E a gente precisa se ressignificar isso. Porque todos nós temos limites, não é? E a liberdade de cada um de nós termina quando começa a liberdade do outro e vice-versa. É preciso que nós aprendamos a expressar os nossos sentimentos. É um mau hábito também a gente deixar que as pessoas dirijam as nossas vidas, porque na verdade, se a gente refletir mesmo, quando nós percebemos que existe essa dificuldade de dizer não e a gente acaba dizendo sim quando queria dizer que não, a gente está deixando que o outro diga aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente deve gostar, enfim. Tanto faz o papel que a gente esteja como pais, que permitem que os filhos façam coisas que eles não gostariam que fizessem, como maridos, como esposas, enfim, em todas as situações da nossa vida. Então, eu posso dizer que dizer não, saber dizer não com elegância, positivamente, é a gente saber um pouco da gente, é se compreender, é se entender, é se respeitar como um indivíduo, como alguém que tem vontade própria. É deixar aquela sensação, muitas vezes, de baixa estima, baixa autoestima, dominar, né? A gente... aquele excesso de humildade, e também deixar um pouco aquela vontade de agradar os outros, que muita gente confunde com educação, que na verdade é uma outra palavra, chama-se subserviência. Então, dizer não é a gente se impor como pessoa, é entender que nós temos necessidades e direito de recusar algo. E buscando a nossa felicidade sem contrariar ninguém, mas simplesmente dizendo aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Vamos lembrar que a gente não é herói e a gente não precisa ser herói. Os relacionamentos são feitos de troca. O que é troca? Consenso de ambas as partes. Então vamos pensar, se a gente tem alguém do nosso lado, ao nosso redor, que só quer ou só exige o tempo todo que você faça alguma coisa que o faça feliz, pare e pense. Por que a felicidade da outra pessoa é mais importante do que a minha felicidade? Priorize-se. Há momentos na vida da gente que a gente é pego de surpresa. Aí não tem jeito. São aquela falta de oportunidade de a gente recusar ou até de pensar se a gente quer ou não fazer alguma coisa. Mas, mesmo assim, nós precisamos, então, pensar um pouquinho antes de dar a resposta, para agradar primeiro a nós e depois as outras pessoas. Quantas e quantas vezes a gente não estava afim de fazer algo
ficaram insistindo, dando motivos para que a gente fizesse, e a gente faz o seguinte, cede. Então a gente precisa ter um pouco de coragem em dizer não. Não estou dizendo para a gente ser egoísta. Estou dizendo que a gente preze e respeite o que vai dentro de nós. Por quê? Se machucar, se sentir incomodado, desconfortável para ver a felicidade no olhar do outro, é preocupante. Nós devemos ser heróis, sim, mas das nossas vidas. Então, hoje a gente vai aprender a dizer não. E aí a pergunta, por que algumas pessoas têm a dificuldade de dizer não? Porque existem alguns sentimentos dentro de cada um de nós que são diferentes para cada um e que fazem com que a gente finja que está feliz para manter as aparências. Porque olhando para dentro de nós, o desconforto só é conhecido por nós mesmos. E ninguém sabe aquilo que a gente está pensando, não é verdade? Então, a gente não diz não muitas vezes porque não quer que as pessoas saibam aquilo que nós estamos pensando, na verdade. E aí a gente deixa guardadinho lá na gaveta, em segundo plano, os nossos desejos, dando prioridade ao desejo do outro, porque assim resolvemos o problema e não há perguntas a serem feitas. Seria a praticidade emocional, não querer colocar à frente das pessoas aquilo que a gente pensa e que a gente sente, para que não hajam julgamentos, para que não hajam nenhum tipo de comentários, fica mais prático. Então, essa praticidade é preocupante. E aí, a gente muitas vezes quer ajudar alguém, né? A gente aprendeu a ser boa pessoa, não quer recusar nada e ninguém. E sempre que possível, então, a gente exercita isso, mesmo que isso nos prejudique, mesmo que isso tome o nosso tempo pessoal. Então, isso também é questionável. Temos que rever isso. O que é realmente querer ajudar as pessoas? Muitas vezes a gente tem medo de ser mal educado, né? Porque a palavra não tem uma conotação muito negativa. E a gente falando, a gente pode estar, então, sendo mal educado ou pouco respeitoso. Será que isso faz sentido? Então, a gente simplesmente não vai dizer o que pensa, o que sente, o que acha, vai fazer aquilo que a gente não quer fazer para não ser mal educado. Ou então, aquela pessoa que quer muito ser cooperativa, está sempre querendo ajudar, sempre querendo presente e acaba, então, se sentindo infeliz porque quer pertencer ao grupo, quer pertencer àquela comunidade, quer pertencer àquele padrão de coisas, mas não diz não, que é para não deixar de pertencer. Também não faz sentido a gente ser infeliz simplesmente para não correr o risco de ser excluído de algum lugar. Se a gente for excluído por aquilo que a gente sente ou pelo aquilo que a gente pensa, então era melhor não fazer parte mesmo, porque aquele lugar não é para nós. Tem gente que não diz não porque tem medo de conflito. Eu vou concordar para não brigar. Eu vou concordar para não discutir, eu vou concordar. As coisas não funcionam bem assim, né? Comunicação é troca, é cocriação. Eu não posso deixar de dizer aquilo que eu penso e que eu sinto com medo de que a outra pessoa fique zangada. Ou que aquela discussão aquele
aquela não concordância de opinião vai trazer uma discussão de relação, né? Uma DR. Então, temos que pensar também sobre isso. Também não faz sentido a gente se deixar invadir por conta do medo de um conflito. O medo de perder a oportunidade. Então eu vou dizer não, porque senão não, vou dizer sim, porque senão nunca mais vai me convidar para tal coisa, ou essa oportunidade eu vou perder, eu não sei se eu vou ter outra. Isso também não faz sentido. O medo de não perder uma oportunidade presente ou futura não justifica nós cedermos a alguma coisa que nos traz desconforto. Tem pessoas que dizem não dizem não por medo de danificar o relacionamento, né? Então, eu não vou enfraquecer o meu relacionamento por conta de não ter conseguido, por conta de não dizer não. Eu vou dizer sim, mesmo que isso seja contra aquilo que eu penso. Então, é importante entender que o não, ele muitas vezes significa sim. Ele não é uma negação. Sim, eu estou sendo quem eu sou. Sim, eu estou aqui presente. Sim, eu penso. Sim, eu sinto. E o não nos dá um limite, né? Eu até aqui eu cedo, daqui para frente eu não cedo mais. Então coloca barreiras naquilo que a gente é capaz e naquilo que a gente não é capaz de fazer. E naquilo que a gente quer e naquilo que a gente não quer. E durante a vida, a gente comete esse erro muitas vezes, não é? E foi feito um estudo numa clínica em 2013 com 401 pessoas de 5 a 25 anos. E dessas pessoas, somente 8% delas demonstravam agilidade nesse mecanismo de dizer não, que não tinham medo e falavam não se precisasse, expressavam sua opinião. E como esse, muitos estudos alertam para essa necessidade do uso assertivo da palavra não na sociedade moderna, né? Então, a gente tem que lembrar que a vida é nossa. Então, por que a gente não diz não se a gente sabe que tudo isso que eu já falei, né? Por que é tão difícil a gente assumir que a gente quer ou que a gente não quer alguma coisa? A dificuldade em terminar um namoro ou um casamento, apesar da relação já não ser mais gratificante. A dificuldade de dizer ao outro que a gente não quer que as coisas sejam dessa maneira, que a gente não gosta disso, que a gente quer que seja de outra forma. Por quê? Por medo? Por temor de que o outro se chateie, vira as costas e vá embora? Muitas mulheres têm dificuldade de dizer, eu não quero sexo hoje. E tá tudo bem se disser isso. Porque a gente não tem que estar afim todas as vezes e todas as horas, só porque o outro quer. Isso é uma postura muito séria, é uma postura que a gente tem que aprender sem medo em todas as situações. Por exemplo, pais que têm medo de não serem amados, ou que os filhos não vão achá-los legais, fiquem frustrados, ou que os filhos fiquem revoltados se eles disserem não aos comportamentos que não são legais, que são inadequados. O não é absolutamente necessário na comunicação, porque ele preserva a identidade da gente, a individualidade da gente, ele mantém a gente saudável.
na perspectiva da mente, a única forma de a gente se comunicar, partilhar ideias, conhecer o pensamento do outro é através da fala. E toda divergência de opinião precisa ser discutida e gerar novos conceitos. Ela não precisa ser, ela não pode ser rejeitada simplesmente só porque eu disse não, o outro me rejeita. Então, falar é muito mais do que dizer coisas, tem que haver partilha de ideias. É pelas palavras que as pessoas se afirmam, para si mesmo e para os outros. É onde elas expressam a sua personalidade, é onde elas podem alterar o comportamento delas mesmas e de outras pessoas. E é falando que a gente se conhece e a gente pode reformular, então, muitas vezes também a maneira da gente enxergar o outro. Por quê? Porque se o outro é honesto e sincero comigo, diz aquilo que pensa e que sente, aquilo que eu imaginava dele vai tomar um outro formato. E a gente já falou em outras lives da comunicação positiva, né? Daquela comunicação que a gente precisa, então, buscar as melhores formas de estar dizendo as mesmas coisas para as pessoas. Porque é necessário que a gente respeite as 4 necessidades básicas que o ser humano vem de fábrica, né? A necessidade de ser amado, de ser respeitado, de ser ouvido, sem julgamento, a necessidade de ter o direito de errar, ou a necessidade de pertencimento. Nós somos isso, nós vivemos isso, nós transpiramos isso. E não é só na comunicação, através da comunicação, que a gente vai, então, vai haver a possibilidade de exercitar isso. Para que a gente atinja um equilíbrio interior, para que a nossa autoestima seja aumentada, para que a gente se sinta forte e para que a gente tenha a liberdade de expressar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. E aí, com isso, a gente percebe que o não é poderoso. Se a gente souber usar de maneira positiva, agradando a nós mesmos e equilibrando a nossa vida de dentro para fora. E para a gente dizer não de forma consciente, eu sugiro o seguinte: vamos lá, pegamos uma folha de papel e no momento tranquilo da nossa vida, a gente coloca lá uma lista das coisas que nos agradam, mas que a gente não faz porque faz muito pouco. Dá lá uma nota de 0 a 10. 0 é a nota que corresponde a eu fazer, quase não fazer muito pouco. É uma coisa que eu gosto, mas eu faço muito pouco. E 10 é uma coisa naquela relação que eu faço muitas vezes, é uma coisa que eu faço sempre. Depois você coloca lá, numa outra lista, numa outra coluna, também para dar uma nota de 0 a 10, as coisas que você não gosta de fazer, as coisas que você odeia fazer e que normalmente você acaba cedendo quando as pessoas te pedem, mas você faz a contragosto. Você põe também lá uma nota de 0 a 10 para essas afirmações que você vai fazer, para essas coisas, com o mesmo critério. 0 é a coisa que você faz de vez em quando. Você não gosta, mas você faz de vez em quando. E 10 é a nota que você vai dar para as coisas que você faz sempre e que você não gosta de fazer. Feito isso, você vai olhando de frente, você vai ter uma ideia do quanto você faz coisas que você não gosta sempre e de quanto você faz coisas que você gosta sempre. E você vai ter um mapa para que te dê uma ideia
de se você precisa exercitar, falar mais ou não, ou você precisa, ou você está falando não demais, para você achar um equilíbrio. E aí uma questão, que é a questão também da gente ser sincero, ser honesto conosco mesmo e com o mundo. O posicionamento mais saudável é a sinceridade. E aí, fazendo essa lista de uma forma honesta e sincera, a gente está criando um posicionamento interno de quem a gente é e de quem a gente gostaria de ser, então, na nossa vida. Uma forma de minimizar essa questão de não dizer não também pode estar relacionada com a abertura que a gente tem de conversar com as pessoas e ser o mais honesta possível, dizendo o quê? Olha, de uma maneira simples e clara e bem objetiva e amigável, falar com as pessoas que nos rodeiam, que em geral aquelas que mais solicitam da gente coisas que nos desagradam, falar da nossa dificuldade de dizer não, pedir ajuda no sentido de que elas então procurem não ficar aborrecidas se a gente de repente não fizer algumas coisas que elas estão solicitando, porque você está fazendo um exercício de autoconhecimento e você então está exercitando se dar ao direito de quando você não está a fim de fazer alguma coisa, você dizer não. Essa é uma forma para que as pessoas, então, passem também a lhe ajudar, né? Porque quando a gente é sincero sobre aquilo que acontece dentro de nós e as formas que a gente busca para atingir a felicidade, a gente gera identificação com as outras pessoas, porque muitas vezes a outra pessoa também tem o mesmo problema. E aí você acaba ganhando até um aliado nesse sentido. Porque a necessidade de ser amado, de ser respeitado e de ser ouvido é igual para todo mundo, todos nós somos seres humanos. Portanto, se a gente for sincero nessa, as pessoas vão acabar entendendo. A gente não precisa falar não sempre sendo seco e sempre estando revoltado. Pode ser de uma maneira mais positiva, mais sutil, mais leve também. E aí, eu vou passar aqui para vocês umas 7 formas bem simples da gente dizer não, né? Para a gente evitar aquelas situações constrangedoras, eu vou dar essa dica. E no começo vai ser um pouco assim mais complicado, mas com o exercício vocês vão vendo que vai ficando mais fácil da gente dizer não sem a preocupação de estar magoando o outro, né? Então, uma boa forma é, se alguém vier lhe pedir alguma coisa, e se realmente isso fizer sentido para você e for verdade, né? Você pode dizer, olha, eu não posso me comprometer com isso, porque nesse momento eu tenho uma outra prioridade. Pronto. Você falou não e tá tudo bem. E a pessoa, então, né, vai entender que você tá atolado de afazeres e que você tá deixando para uma outra ocasião o convite ou a solicitação, porque você nesse momento tem outra prioridade, não é? Ou então, se você não quiser lançar mão disso, você pode dizer, olha, nesse momento eu tô muito focado aqui, você me dá um tempinho, depois a gente conversa? Pronto, você não disse que não converse, que também não vai fazer, mas simplesmente você sugeriu que nesse momento você não poderia ser interrompido e que você, então, está marcando um outro momento para ser conversado sobre o assunto. E você saiu daquela situação aflitiva de ter que dizer não para uma coisa que muitas vezes você não falaria. Aí também tem aquele, eu adoraria fazer isso aí, mas eu tenho um compromisso, mas eu tenho alguma outra coisa para fazer, não é?
tem uma outra prioridade ou uma outra necessidade. A quarta dica é assim: você ouve tudo, depois fala assim, você pode me deixar pensar um pouquinho? Eu vou dar uma olhada na minha agenda, vou ver se eu não tenho outro compromisso, vou ver como é que tá o meu dia, ou a minha semana, ou o meu mês, e depois eu te respondo. Né? Passou aquela oportunidade e você também saiu daquela saia justa e você tem um tempo para verificar dentro de você mesmo se aquilo convém você fazer, aceitar ou não. A quinta dica é você ser bem claro e dizer, olha, isso não corresponde às minhas prioridades no momento, mas eu vou manter isso em mente, vou estudar o assunto e na primeira oportunidade a gente conversa de novo. Olha aí, que forma mais educada de você dizer, não vou fazer isso agora, não posso, ou não quero, ou não devo. A sexta dica seria assim, você dizer, olha, eu não sou a melhor pessoa para dizer isso para você, para conversar com você sobre isso, para te orientar ou para te sugerir, mas eu tenho uma indicação para te dar. Você gostaria? Olha que mágica! E a sétima dica é a mais simples e objetiva de todas. Não, eu não posso. É a forma mais curta, mais simples, mais direta de dizer não, onde a gente tem que esquecer todos os mitos, todas as conotações negativas que normalmente a gente associa ao ato de falar o não, e dizer simplesmente não. Certo? Então, cada um de nós precisa encontrar a sua melhor forma de lidar com essa questão. Mas o que realmente nos atrapalha e sempre nos faz ficar na dúvida é: e se eu fizer assim? E se eu fizer de outra forma? E se... o que é que pode acontecer? E muitas vezes este e se nos atrapalha muito. E aí a gente tem que começar a reconhecer o que é melhor para nós. Como é que a gente faz para sermos real e verdadeiramente felizes? Eis o que realmente importa, não é verdade? Então, eu vou trazer para vocês 3 minutinhos de reflexão com um poema. Vocês vão reconhecer rapidamente pela voz e vai dizer: e se a gente pensasse um pouquinho diferente? Já vou compartilhar com vocês. Tem um trechinho de um poema meu que resume muito esse exemplo que diz: a vida não é tão fácil, viver não é só sorrir. A lagarta que rasteja para evoluir. Se transforma em borboleta, depois voa por aí. E muita gente deixa de voar por criar bloqueios pelo si. E se. Então, meu poema hoje fala disso. Eu disse: e se ninguém me der força? E se ninguém confiar? E se eu for invisível? E se ninguém me enxergar? E se eu perder a fé? E se eu não ficar de pé? Se eu voltar a cair? Se a lágrima escorrer e se por medo de sofrer eu pensar em desistir? E se quando eu cair ninguém me estender a mão? E se quando eu me perder sem rumo, sem direção, se eu não achar caminho, se eu estiver sozinho no labirinto da vida? E se tudo for escuro, se eu não ver um futuro na estrada a ser seguida? E se esse tal futuro for pior do que o presente? E se for melhor parar do que caminhar para frente? E se o amor
for dor, e se todo sonhador não passar de um pobre louco, e se eu desanimar, se eu parar de sonhar, queda a queda, pouco a pouco. E se quem eu mais confio me ferir, me magoar, e se a ferida for grande, e se não cicatrizar, se na hora da batalha minha coragem for falha, se faltar sabedoria, se a derrota chegar e se ninguém me abraçar na hora da agonia, e se for tarde demais, e se o tempo passar, e se o relógio da vida do nada se adiantar, e se eu avistar o fim chegando perto de mim, impiedoso e veloz, sem poder retroceder, me fazendo perceber que o si foi meu algoz. E se eu pudesse voltar, se o si fosse diferente, se eu dissesse para mim mesmo, se renove, siga em frente, se arrisque, se prepare, se cair, jamais pare, se levante, se refaça, se entenda, se conheça, e se chorar, agradeça cada vez que achou graça. Se desfaça da preguiça, do medo, da covardia, se encante pela chance de viver um novo dia. Se ame e seja amor, se apaixone, por favor, se queira e queira bem, se pegue, se desapegue, se agite e desassossegue, e se acalme também. Se olhe, se valorize e se permita errar. Se dê de presente a chance de pelo menos tentar. Se o si for bem usado, o impossível sonhado pode se realizar. Oi, então, Braulio Bessa disse bem. E essa reflexão, então, fica para a gente começar a colocar um pouquinho mais para fora daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, sem medo de ser feliz. Porque a melhor coisa de ter amigos, de ter família, de ter trabalho, é a gente poder se comunicar e ser exatamente aquilo que a gente é, quem a gente é, com todas as nossas qualidades e todos os nossos defeitos. Primeiro a gente se aceitar e saber que se a gente se aceitar, é o primeiro passo para que todo mundo aceite a gente, não é verdade? Então, agradecendo a presença de todos, eu quero lembrar que a próxima live vai ser na outra terça, dia 18, às 9 da noite. E a gente vai falar de desconectar-se da nossa dor, né? A gente tem tantas dores, cada um tem uma dor diferente. Dores do passado, dores que a gente carrega, dores que ficaram marcadas. E como é que a gente faz para ressignificar isso? Qual que é o melhor caminho, não é verdade? E cada um vai encontrar o seu, mas às vezes precisa do empurrãozinho, às vezes precisa de uma direção, de um norte. E eu tô aqui para ajudar nesse sentido, porque às vezes, se a gente pega a estrada no começo, que alguém apontou pra gente, o resto a gente faz sozinho. Então, fico aqui, meu beijo, a minha gratidão pela atenção, por aqueles que estiveram aqui. Esse vídeo fica gravado no IGTV. Quem tiver vontade de ver sobre os outros temas, tem lá as gravações anteriores. E eu tenho a dizer que se não serve para a gente, às vezes serve para alguém do nosso conhecimento. Então, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço muitíssimo. Obrigada, Dineuza, obrigada, Lilian, obrigada, Marta, não é? E até a próxima.